Meu pai infartou e os espíritos não o avisaram. No começo de dezembro, meu pai sofreu um infarto. Passou quase 10 dias internado, fez cateterismo, colocou 7 stents no coração e hoje, graças a Deus, está bem. No entanto, isso despertou uma curiosidade bastante intrigante. Nos últimos anos, ele viveu dentro do terreiro, tendo contato direto com diversas entidades através de vários médiuns, porque nenhuma o avisou da possibilidade do infarto. Ele próprio me pediu que contasse a sua história e produzisse uma reflexão sobre este assunto, pois este é um dos temas que sempre desperta dúvidas nos trabalhadores da espiritualidade quando são acometidos por alguma doença ou tragédia e se perguntam por que os guias não me avisaram. Quando meu pai me fez essa pergunta, eu lhe contei que Chico Xavier, considerado por boa parte dos estudiosos como o maior médium do século passado, ficou cego de um olho. E ele não nasceu cego, ele ficou com o tempo e apesar dos tratamentos. Ele sofreu infarto, pelejava com angina, precisou operar da próstata, enfim, passou diversos problemas de saúde e sempre os tratou com a medicina convencional, apesar de nunca dispensar os passes. Quando seu irmão José Xavier morreu, deixando-o sozinho nos trabalhos do centro espírita, nenhum espírito o preveniu de que isso aconteceria. E seu pai ainda arrumou uma grande confusão, dizendo coisas como: você cura muita gente, por que não vem aqui curar o seu irmão? Bom, posteriormente, ele soube que, devido às dívidas do passado, estava no caminho do irmão esta imensa provação e que, devido ao trabalho meritório que juntos eles estavam fazendo, seria-lhe concedida a desencarnação precoce, ao invés de anos de cama que ele ainda teria pela frente. Logo depois disso, a esposa desse irmão se desequilibrou, precisando ser internada em um sanatório, e o Chico ficou muito abalado, porque o irmão havia morrido e agora a cunhada precisou ser internada. Emmanuel lhe disse que ela sairia do hospital, mas que isso levaria um tempo. Então Chico se revolta com a situação, pois também precisou assumir os filhos do casal até que ela saísse do hospital. E em dado momento, Emmanuel lhe aparece e diz que a dor da família Xavier não era maior do que a dor da família Almeida, Alves e por aí vai. E que no mesmo sanatório havia centenas de outras mulheres em igual sofrimento. Lembrando que os espíritos estão aqui para cumprir as leis divinas e não para rasgá-las. Então, ser médium ou trabalhador da espiritualidade não nos isenta das provas e adversidades da vida. Do contrário, teríamos um privilégio em relação às outras pessoas. O Espírito Emmanuel escreveu uma bela frase sobre isso. A fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Então, nós passaremos rigorosamente por tudo que tivermos de passar, dentro do nosso planejamento reencarnatório, e nem sempre os espíritos poderão nos prevenir ou mesmo interferir no caminho das provações. Contudo, acho que aqui cabe uma pergunta: os espíritos podem saber sobre o futuro? Em O Livro dos Espíritos, na questão 243, podemos ler o seguinte: e o futuro? Os espíritos o conhecem? Resposta: ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entrevêm, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Questão 244. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Resposta: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la.
Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Agora, por que os espíritos que soubessem de uma doença, por exemplo, não poderiam revelá-la? E olha que interessante essa citação que está na Revista Espírita de 1859, num artigo chamado Príncipe G. Abre aspas. Em princípio, e por um sábio desígnio da providência, o futuro nos deve ser oculto. Se o conhecêssemos, nosso livre-arbítrio seria entravado. A certeza do êxito nos tiraria a vontade de fazer qualquer coisa, porque não veríamos a necessidade de nos darmos a esse trabalho. A certeza de uma desgraça nos desencorajaria. Contudo, casos há em que o conhecimento do futuro pode ser útil. Entretanto, jamais poderemos ser juízes de tais casos. Os espíritos nolos revelam quando julgam conveniente e quando têm a permissão de Deus. Então o fazem espontaneamente e nunca a nosso pedido. Fecha aspas. Interessante, né? E essa citação me fez lembrar o cigano Vlado, com quem eu trabalhei muitos anos. Antes de atender um consulente, ele dizia: meu amigo, eu vejo apenas aquilo que Deus me permite ver, e não o que a pessoa gostaria que fosse visto. E tudo que eu ver será dito, seja bom ou ruim. Está de acordo? Interessante. E essa entidade nunca fez qualquer revelação sobre o futuro como se ela fosse um oráculo. Sempre atribuía permissão divina à revelação, ou não de alguma coisa sobre a vida do consulente, ressaltando que o resultado do futuro dependeria e muito das ações do presente, de modo que se tratava de uma previsão e não de uma premonição, como se o futuro fosse concreto. E olha, quem frequenta terreiro já deve ter ouvido muitas histórias assim, em que os espíritos alertaram sobre algum tipo de perigo que posteriormente se confirmou. Nestes casos, a revelação do futuro ocorre porque tal coisa nos aconteceria não era de vital importância em nosso destino, ou poderia ser evitada sem prejuízo de longo curso em nossa trajetória. Quando, porém, se trata das provações a que devemos nos submeter como etapas evolutivas importantíssimas à nossa jornada, se bem que nem sempre enxergamos assim, eles nada podem fazer, senão nos orientar de forma indireta ou nos aconselhar sobre situações que poderiam, quando muito, minimizar nossos infortúnios, além de nos acompanhar em momentos de crise. Quando eu me iniciava na Umbanda, um cigano espiritual de nome Alejandro me disse que eu perderia o emprego em poucos meses. Naquele momento, soou muito absurdo, porque eu estava na empresa há muitos anos, sem qualquer sinal de problema. Mas nos meses seguintes, tudo se modificou. Eu fui traído por pessoas que vieram me ajudar e a minha vida nessa empresa se tornou um verdadeiro inferno. Nenhum espírito me deu detalhes do que eu passaria ou de como precisaria fazer para resolver a situação. Eles apenas me alertaram que o fim de ciclo estava próximo. Todo o resto eu atravessei por mim mesmo. E não tenho dúvidas de que fui amparado, mas certamente foi um amparo silencioso. Enquanto meu pai estava no hospital, ele relatou algumas presenças espirituais positivas e também negativas. Inclusive o curioso caso de um senhor que também estava enfermo e repentinamente lhe perguntou se ele era médico ou médium, porque ele havia visto uma luz ao lado do leito do meu pai e essa luz irradiava paz, tranquilidade. Então assim, nunca estamos efetivamente sozinhos em tempos de provas. Aliás, os primeiros sintomas do infarto vieram em um dia em que meu pai pedalou mais de 20 quilômetros de bicicleta. E segundo os médicos, ele deveria ter morrido ali mesmo. Um dos médicos disse que teve muita sorte, ao que eu atribuo ao amparo espiritual
em razão do trabalho que ele ajudou a sustentar durante tantos anos no terreiro. Sorte é o nome que os materialistas dão à proteção espiritual. Aliás, sob proteção, um caso rápido. Certa feita, eu ia com a minha esposa de moto para uma festa. Em dado local eu parei, enquanto um carro cruzava a rua. Assim que seguimos, minha esposa disse: "Você viu? Quase fomos assaltados." Eu levei um susto, porque eu não tinha visto nada. E o que aconteceu é que, quando eu parei na esquina, havia um sujeito encostado no muro. E ao nos ver parado, ele se aproximou, levantou a camisa e a minha esposa viu que tinha uma arma na cintura. Mas eu não vi nada, porque eu estava de olho no carro. No entanto, conforme ele foi se aproximando, repentinamente, um conhecido que passava do outro lado da rua cumprimentou: "Ô, fulano!" E isso o desconcertou. Ele deu aquela balançada. E, enquanto ele virou para ver quem que estava chamando, o carro passou e eu segui viagem. Tudo em questão de segundos. Se a minha esposa não tivesse visto, eu nem suspeitaria do quão perto cheguei de ser assaltado. E este é um bom exemplo da proteção divina. Nós questionamos quando algo ruim nos acontece e não paramos para pensar em quantos livramentos escapamos sem sequer percebermos o perigo. Bom, os guias sempre me disseram que operam no limite do livre-arbítrio, nunca ultrapassando, para que eles próprios não firam uma lei divina e tenham contra si as consequências dessa infração. Por isso, frequentemente, os espíritos sabem os males que nos aguardam, embora nem sempre possam revelar o que virá pelo caminho. Vamos ver uma citação de O Livro dos Médiuns agora, na página 449. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é defeso revelarem. Aquele que insista por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham de armar laços à vossa credulidade. Ainda uma outra questão muito bonita de O Livro dos Espíritos agora, a questão 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Resposta: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Agora, um comentário de Kardec. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Muito bom, né? Então, assim, infelizmente, estes princípios são frequentemente esquecidos e nos acostumamos a pensar nos espíritos como gênios da lâmpada, ora para satisfazer nossos desejos, ora para nos livrar de tudo aquilo que devemos passar. E isso é um ledo engano. Nós não somos especiais e vamos passar por tudo que tivermos que passar. A diferença é que enquanto boa parte das pessoas lutarão sozinhas, nós temos a companhia de nossos guias espirituais, que no silêncio da oração nos inspirarão calma e reconforto, enquanto aguardamos o término das nossas provações. Nunca devemos esquecer, por exemplo, que Jesus foi crucificado. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. O apóstolo André foi torturado e morto na Grécia. O apóstolo Mateus provavelmente morreu em decorrência de um ferimento de lança. Paulo de Tarso foi decapitado em Roma e assim vai. Todos esses homens estavam a serviço de uma causa muito maior do que a nossa.
E nem por isso se livraram de mortes horríveis, porque essa é a natureza do nosso mundo. E alguém poderá dizer que esses caras não estavam sob uma inspiração superior, sendo acompanhados por espíritos de altíssima elevação? Além do mais, precisamos ver o bem em todo o mal. Nessa dolorosa experiência vivida por meu pai, por exemplo, ele mesmo afirmou que saiu do hospital melhor do que quando entrou, que para ele foi uma lição de humildade. E quem sabe a que caminhos essas atitudes conduzirão. Enfim, uma última citação agora de um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 10. Abre aspas. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expurgindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Fecha aspas. Kardec escreve de uma forma muito bonita, né, gente? Então, assim, é muito natural que nos questionemos acerca de um mal que surge em nossa vida. Porém, eu aprendi com os espíritos que, ao invés de nos determos nas tristezas e angústias do passado, nós devemos render graças a Deus por termos um pouco mais de tempo e empregá-lo no trabalho, no bem e na construção de uma versão melhor de nós mesmos. Os detalhes a gente só vai saber quando chegar do lado de lá. Se você gostou, curta, compartilha, mostra para outras pessoas e até a próxima reflexão.